O perigo confortável do eu sei. Como Adler desafia a certeza que nos paralisa. Vivemos imersos em um mar de certezas. Acreditamos saber quem somos, o que o mundo é e qual o nosso lugar nele. Essa sensação de conhecimento, de ter mapas mentais bem definidos, nos confere um conforto, uma segurança que, muitas vezes, nos impede de enxergar para além do horizonte conhecido. Mas e se essa certeza for apenas uma miragem? E se o que nos parece tão sólido for, na verdade, uma construção frágil, uma ilusão cuidadosamente mantida para evitar o desconforto do desconhecido? Pense na sombra que Carl Jung descreveu, aquilo que rejeitamos em nós mesmos, os aspectos que consideramos inaceitáveis e, por isso, empurramos para as profundezas da nossa psique. Essa sombra não reside apenas em nosso interior, ela se reflete em nossa percepção do mundo. Evitamos encarar verdades incômodas sobre a natureza humana, sobre a sociedade, sobre nós mesmos, porque a confronto com essas verdades abalaria os alicerces da nossa identidade construída. Preferimos a paz ilusória da ignorância voluntária à turbulência da autodescoberta. Alfred Adler, um dos gigantes da psicologia, nos lança um desafio direto. Ele nos diz que nossas percepções não são um espelho passivo da realidade, mas uma construção ativa. Nós moldamos ativamente o que vemos, o que entendemos, o que acreditamos, com base em nossas experiências, nossos desejos e, crucialmente, em nossas tentativas de superar sentimentos de inferioridade. Nossos mapas mentais são ferramentas que criamos para navegar pela vida, mas e quando esses mapas se tornam obsoletos? Quando nos prendem em um território que já não existe mais? Adler nos força a olhar para o nosso eu não como um observador neutro, mas como um juiz e parte. Nosso ego, nossa necessidade de sentir que estamos no controle, de sermos corretos, de sermos validados, muitas vezes nos impede de questionar aquilo que afirmamos saber. A autoimagem que cultivamos pode se tornar uma prisão, pois sair dela significaria admitir que estávamos errados, que nossas crenças fundamentais eram falhas. Este vídeo é um convite, um portal para desmantelar essas certezas confortáveis. Munidos das ideias provocadoras de Adler, vamos inspecionar criticamente a nossa própria percepção de mundo. Vamos ousar desconstruir os mapas mentais que nos limitam e, ao fazê-lo, encontrar uma liberdade intelectual genuína. Uma liberdade que não vem de ter todas as respostas, mas da coragem de abraçar a dúvida e de questionar aquilo que nos foi ensinado a aceitar sem questionamento. A jornada será desconfortável, sim, mas é no desconforto que a verdadeira transformação reside. O que você realmente sabe e o que você apenas acredita que sabe. Adler a revela, sua realidade é construída para servir a você e isso é perigoso. A primeira ideia de Adler é direta e perturbadora. Não são os fatos que nos afetam, mas sim as nossas interpretações sobre eles. Pense em uma demissão. Para um, é o fim, para outro, um novo começo. A realidade objetiva é a mesma, mas a interpretação, moldada pelo nosso espaço de vida, nosso universo subjetivo de significados, cria realidades distintas. Nosso estilo de vida, desenvolvido para nos dar segurança e um senso de pertencimento, muitas vezes opera à custa da verdade objetiva. O complexo de inferioridade, a busca por compensação, pode nos levar a construir uma realidade que apenas nos serve, que valida nossas crenças, mesmo que elas estejam distantes da objetividade. Acreditamos que nossa visão é a única correta, presos na armadilha da prova social e resistindo à dissonância cognitiva com todas as forças. Vivemos em bolhas interpretativas, perigosamente isolados. Reflita, quando sua interpretação o levou a uma ação equivocada, Adler nos mostraria que essa falha não foi do fato, mas da lente que você usou, o que poderia ter sido visto de outra forma. Adler nos confronta com uma verdade libertadora e assustadora. Somos arquitetos de nossa realidade percebida. Não somos vítimas passivas. Essa percepção é uma construção ativa, projetada para nos servir. Essa é a semente da liberdade, mas com ela vem a responsabilidade de reconstruir essa percepção com mais honestidade e coragem. A dúvida, nesse contexto, é a ferramenta essencial para essa reconstrução. O propósito que você persegue é uma ilusão? Adler desmistifica o sentido da vida. Adler nos confronta com uma verdade incômoda sobre a busca por propósito. Ele argumenta que o propósito final de toda atividade humana é, fundamentalmente, superar um sentimento de inferioridade. Nossas buscas por significado, por um sentido para a vida, muitas vezes não são uma busca genuína por algo intrinsecamente valioso, mas uma tentativa de alcançar superioridade, de obter aceitação social ou de aliviar a ansiedade latente da nossa própria inadequação. Analisando a forma como buscamos sentido, percebemos que frequentemente nos agarramos a propósitos que nos validem perante os outros ou que nos façam sentir úteis, necessários. O perigo reside em viver para a aprovação alheia, em ter nosso senso de valor atrelado ao olhar externo. Quando o propósito
se torna um mero escudo contra o sentimento de inferioridade. Ele se transforma em uma ilusão, uma fuga da nossa própria existência, em contraste com o niilismo, que pode nos levar à resignação diante da aparente falta de sentido. Adler oferece um caminho. Ele propõe o interesse social como a verdadeira bússola. O significado autêntico não reside na busca por superioridade individual, mas na contribuição para o bem-estar coletivo, no sentimento genuíno de pertencimento. É através do engajamento com os outros, da cooperação e da empatia que encontramos um sentido que transcende nossas inseguranças. Avalie suas motivações. O propósito que você persegue lhe traz um senso de superioridade, de aceitação ou genuinamente um sentimento de contribuição e pertencimento? Como você pode cultivar um interesse social mais autêntico em sua vida? Adler nos ensina que o verdadeiro sucesso não é a competição feroz e a ascensão individual, mas a contribuição para o tecido social. Redefinir o sucesso sob essa ótica é um desafio adleriano, um convite para encontrar sentido não na glória pessoal, mas na teia de relações humanas. O poder que você busca é um escudo contra o medo? A visão de Adler sobre a dominação. Adler nos lança um olhar penetrante sobre a busca por poder. Ele sugere que a ânsia por controlar os outros, por dominar situações, na verdade, uma disfarçada busca pela superação da própria inferioridade. Essa vontade de poder, explorada criticamente sob a ótica adleriana, não é um sinal de força, mas um sintoma de profunda insegurança. É um escudo erguido contra o medo, contra a sensação de impotência. Exemplos abundam. O indivíduo que insiste em ditar regras, em ter a última palavra, muitas vezes o faz, não por possuir uma sabedoria superior, mas por receio. O complexo de Napoleão, a necessidade de se sentir grande, de dominar, é uma manifestação clara de um profundo sentimento de pequenez interna. Essa busca por controle sobre o externo é um reflexo direto do medo de ser controlado, de ser subjugado pela própria fragilidade. Adler nos convida a distinguir entre o poder que aprisiona e o poder que liberta. O poder que aprisiona é a tentativa de dominação enraizada na insegurança e no medo. Ele nos assala, nos afasta da colaboração e da empatia, criando um ambiente de constante tensão. Em contrapartida, o poder que liberta reside na autoconfiança genuína, na capacidade de superar nossas próprias limitações e de contribuir positivamente para o mundo. Essa força autêntica nasce da autonomia, não da dominação. Em que áreas da sua vida você sente a necessidade de exercer controle excessivo? Que medos ou inseguranças essa busca por poder está mascarando? Adler nos desafia a trocar a dominação pela colaboração, a segurança ilusória do controle pela força real da autonomia. O verdadeiro poder, ele nos revela, não reside em ter domínio sobre os outros, mas em dominar a si mesmo e em contribuir para o bem-estar coletivo. Uma revolução na forma de pensar. O que significa ser forte? As relações que você tem são um espelho distorcido. Adler e a armadilha da interdependência. Frequentemente, acreditamos estar em relações significativas, mas Adler nos alerta que, muitas vezes, o que buscamos é apenas um alívio para nossa própria sensação de inferioridade ou solidão. A ideia de interdependência pode ser uma fantasia, um disfarce para a necessidade de validação externa. Adler nos apresenta as tarefas da vida, trabalho, amizade e amor como os verdadeiros desafios onde essa dinâmica se revela. Em muitas interações, o que vemos é um jogo de manipulação emocional. Pessoas usam as relações para obter poder, atenção ou, simplesmente, para evitar responsabilidades. A dinâmica do salvador, da vítima e do perseguidor, tão comum em nossas interações, não passa de uma tentativa de mascarar inseguranças e medos. Essas dinâmicas, ao invés de criarem conexões reais, perpetuam um ciclo de dependência e sofrimento. Adler nos guia para a construção de pontes reais. Ele nos ensina que relacionamentos verdadeiros florescem no interesse social genuíno, na cooperação e no respeito mútuo. A chave está na importância da autonomia dentro da interdependência. Não se trata de se fundir ao outro, mas de coexistir com respeito, reconhecendo a individualidade de cada um. Analise suas próprias interações. Você busca conexão genuína ou controle disfarçado? Suas relações estão contribuindo para o bem-estar do outro ou são apenas um reflexo da sua própria dor? Como transformar dinâmicas destrutivas em diálogos construtivos? Adler nos desafia a ter a coragem de ser autêntico, a sair da fantasia da interdependência e abraçar a realidade das tarefas da vida com coragem e responsabilidade. É no enfrentamento honesto dessas tarefas, na construção de relações que nutrem e fortalecem ambos os lados, que encontramos um sentido mais profundo e verdadeiro para a nossa existência. A verdadeira conexão nasce da liberdade, não da necessidade. O que você defende é uma fortaleza ou uma prisão? Adler e a ascensão do indivíduo autêntico. Por que nos apegamos tão tenazmente a crenças e comportamentos
comportamentos que, no fundo, sabemos que nos prejudicam. Adler nos mostra que o nosso estilo de vida, essa armadura forjada contra o medo e a sensação de inferioridade, pode se tornar uma identidade tão rígida que nos impede de evoluir. Essa defesa obstinada do eu que construímos pode, ironicamente, nos aprisionar. O despertar para Adler, esse momento em que a percepção de mundo que nos servia começa a ruir, é crucial. É a necessidade de reconhecer os padrões que nos limitam, de admitir que o escudo que nos protegia também nos impedia de ver o mundo com clareza, abraçar a incerteza, mesmo que desconfortável. É o primeiro passo para uma liberdade genuína, é permitir que a armadura se despedace para revelar o indivíduo autêntico por baixo. Comparando com Nietzsche, enquanto o Ubermensch busca uma superação individual que pode beirar a dominação, Adler aponta para o indivíduo com interesse social. A autenticidade, na visão adleriana, não se baseia em pisar nos outros, mas na contribuição genuína e no autoconhecimento profundo. A verdadeira força reside em superar a si mesmo, não em dominar o outro. Liste 3 crenças ou comportamentos que você defende com unhas e dentes. Agora, com a honestidade que Adler nos inspira, questione de onde eles vêm. Eles realmente o servem ou são apenas escudos contra um medo que você ainda não enfrentou? Adler nos oferece a chave para transcender nossas percepções limitadas. Ele nos convida a nos tornarmos arquitetos de nossa própria mente. É uma escolha consciente e corajosa. Abandonar a prisão da defesa do eu construído e ascender ao indivíduo autêntico, aquele que constrói uma vida com propósito e significado, não por imposição externa, mas por uma profunda e corajosa decisão de ser quem realmente é. A verdade é inconveniente. Adler não oferece respostas, ele exige que você crie as suas. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro trabalho está apenas começando. Revisitemos as ideias que Adler nos apresentou, aquelas que desmantelam as certezas que nos serviram de muleta por tanto tempo. Vimos como a nossa realidade não é um reflexo objetivo do mundo, mas uma construção ativa, moldada por nossas interpretações e pela busca incessante de superar um sentimento de inferioridade. Percebemos que o propósito que perseguimos muitas vezes é apenas um disfarce para essa mesma busca por validação, e que o poder que almejamos pode ser um mero escudo contra o medo. O legado de Alfred Adler não é o de nos fornecer um mapa pronto para a vida. Longe disso. Adler nos entrega as ferramentas, as chaves mestras para que possamos, cada um de nós, construir o nosso próprio mapa. A força, ele nos ensina, não reside em ter as respostas certas, mas em possuir a coragem de questionar as respostas erradas que nos foram impostas ou que criamos para nós mesmos. Ele nos liberta da tirania da certeza. Agora, o chamado à ação. Um chamado filosófico que exige coragem e introspecção. A verdadeira sabedoria, a sabedoria que transforma, reside em aplicar essas ideias para desconstruir a sua própria percepção de mundo. Qual das ideias de Adler mais ressoou com você? Qual delas fez seu chão tremer, sua visão se expandir ou talvez se contrair diante do espelho? Lembre-se do que Jung nos falou sobre a sombra. Assim como o indivíduo que foge da luz para se esconder na escuridão de seus medos não evolui, o conforto da certeza, por mais sedutor que seja, nos impede de crescer. A pergunta final que Adler nos lança e que ecoa em nós é profunda. Você está pronto para sair da escuridão da sua própria percepção habitual? Você está pronto para criar as suas próprias respostas, mesmo que elas venham acompanhadas da vertigem da dúvida? A escolha, como sempre, é sua.